Sopros de Prosa, podcast do músico e jornalista Roger Marza. O Sopros de Prosa de hoje é com Pedro Fávaro Júnior. Pedro é jornalista desde 1975. Ele passou por várias rádios e jornais aí em Jundiaí, que é sua cidade natal. Ele criou a imprensa oficial do município e o jornal católico O Verbo. Trabalhou por mais de 20 anos no Grupo Estado, trabalhou como editor no Diário do Povo e no Correio Popular de Campinas, e é diácono permanente da Igreja Católica. Desde quando, Pedro? Desde 98. Desde 98. 1998. E Pedro, ele é um verdadeiro líder. Ele foi um dos melhores chefes que eu já tive na vida, que é capaz de ver a polícia Não está trabalhando. de forma ampla e humana. E hoje ele vai falar com a gente e ele está cuidando dos netinhos dele hoje. E o Pedro também, ele é treinador em desenvolvimento humano, com especialidade em neurolinguística. E essa questão da neurolinguística, Pedro, eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, nós tivemos um relatório do IPCC que mostrou uma emergência climática muito grande e uma necessidade de mudança de padrões de comportamento. A gente vive hoje uma crise política profunda e uma crise econômica e de valores. Nós sabemos de tudo isso. Aí vem a neurolinguística e diz: mude a si mesmo que o mundo mudará. Quais são as ferramentas que a neurolinguística tem para que a pessoa possa conseguir realmente mudar seus padrões de comportamento? Olha, a neurolinguística, ela parte do princípio de que a pessoa vive das experiências que ela viu, ouviu, enfim, que ela tem um acúmulo de experiências que muitas vezes criam crenças limitantes e criam crenças também possibilitadoras. A neurolinguística trabalha mudando. Eu estou falando aqui, depois eu explico, isso é perfume. Essa é a Helena, minha neta, para quem não viu, né, de 5 anos. Tem o Francisco aqui, de 3 anos, e eles estão mexendo só em tudo que tem aqui, né? No meu escritóriozinho. Daqui a pouco eles vão sair com ferramenta, detergente lá de trás. Vamos que vamos. Mas, Roger, a neurolinguística, ela trabalha com o princípio de que, a partir das experiências da pessoa, ela cria crenças limitantes e essas crenças podem ser mudadas, né? Essas crenças limitantes cristalizam valores que às vezes são corrompidos, essas crenças cristalizam comportamentos que são inadequados e que não fazem a pessoa evoluir. Na verdade, se você for olhar para o mundo e para o resultado do que a gente tem de vivência no mundo, as instituições no mundo estão derretendo. As instituições, eu digo de uma maneira geral, né, ligadas aos 3 poderes, ao poder legislativo, executivo, judiciário, estão derretendo, não se entendem. As pessoas não se entendem mais nas redes sociais, vivem se digladiando, porque cada uma acha que o valor que tem é melhor do que o outro, e não olham para as semelhanças, né? E a neurolinguística, ela parte do princípio também de que nós atuamos em 7 níveis diferentes, 7 níveis neurológicos, né? No nível dos comportamentos, dos ambientes, dos comportamentos,
das capacidades, das crenças e valores, da identidade de cada um, das afiliações, quem eu amo, quem me ama, e da espiritualidade, não da religião, da espiritualidade, né? Nós somos, ela parte do princípio de que o ser humano é um ser espiritual, mesmo que seja ateu. A espiritualidade do ateu é negar a existência de Deus. Ele precisa dessa espiritualidade para viver, né? Para pensar, para se comportar. E hoje o que a gente vê, assim, muitas vezes você vê lá um cristão, né? Que ouve Jesus Cristo, que pede o amor ao próximo, que pede a tolerância, que pede o acolhimento. Você vê lá embaixo um cristão que estuda tudo isso, que vai na missa ou vai no culto toda semana, pedindo arminha, né? Então, assim, a incongruência entre o nível espiritual mais alto e o nível do comportamento, né? Há um desalinhamento de níveis neurológicos. E isso leva, vamos dizer assim, no contexto geral, se você olhar a sociedade, leva a sociedade ao desastre que a gente vê. Pode me corrigir se você achar que não é um desastre. O modo como a sociedade está organizada hoje, né? Está organizada em função do dinheiro, né? Em função do lucro, né? E não estou falando só da sociedade capitalista, a sociedade globalizada está organizada assim. Os países comunistas só pensam no dinheiro, né? E proíbem a liberdade de expressão por causa do dinheiro, por causa do poder, né? Então, a neolinguística também parte do princípio de que a vivência das pessoas vai levando as pessoas mais atentas ao autoconhecimento, né? A, a serem capazes por si mesmos de lapidar aqueles valores que estão cristalizados, que são negativos, de romper com as crenças que limitam, né? E as crenças que limitam surgem por muitos motivos. Às vezes, você ouve uma coisa lá no passado que a sua mãe fala no momento de irritação, diz assim, mas menino, você é muito burro, você não consegue fazer nada direito, que às vezes escapa de uma mãe, de um pai. Pelo menos na minha geração, que é mais antiga, escapava mesmo, né? Não por mal, nada, é que são circunstâncias. E aquilo é jogado para baixo do tapete em algum lugar na mente e fica lá. E num determinado momento você acha que não é capaz de fazer nada, você acha que não consegue fazer nada, porque aquela fala, aquela experiência ficou gravada lá no seu subconsciente, né? E virou uma crença limitante. Enfim, para dizer hoje, por exemplo, hoje é dia de Santo Agostinho, 28 de agosto, nesse dia que nós estamos conversando, né? Santo Agostinho foi um homem que não acreditava em nada, ele era ele vivia em busca da beleza, né? Em busca do amor, em busca da paz. Só que ele fazia muita farra para ir atrás disso no tempo dele, né? Até que aos 33 anos, 34, não lembro exatamente a idade, ele para e ele se encontra consigo mesmo, ele se encontra com a própria espiritualidade, ele se torna o maior filósofo do cristianismo católico até hoje, né? Ele é considerado um dos maiores, se não o maior. Tem São Aquino também. E Santo Agostinho diz assim: ó beleza tão grande, ó beleza incomensurável, tanto te busquei fora de mim e, no entanto, tu estavas em mim. Para falar do que ele buscava e para falar do que ele encontrou, né? Às vezes você fica procurando a paz em acumular dinheiro, às vezes você fica procurando a beleza em acumular quadros, não sei. E, na verdade, isso que você está buscando está em você. O belo, a paz, está tudo em você, né? Mas você precisa se interiorizar, você precisa se conhecer. Mas as pessoas não param para se conhecer, elas param para trabalhar, elas param para rezar, elas param para fazer curso, elas param para ir para a escola, elas param para se diplomar, mas nunca param para falar assim: quem sou eu? Qual é a minha missão? Quem me ama? Quem eu amo? Por qual motivo eu amo? Né? É muito difícil das pessoas pararem para fazer isso. E se você conseguir fazer uma parada dessa por dia, de 5 minutos, você fala assim: opa, como é que eu vou viver meu dia? Né? O que meu coração está pedindo para eu fazer? Né? Onde que eu posso encontrar uma luz para eu viver esse dia do melhor jeito possível? O seu comportamento vai mudar.
Né? Vai sair para o trânsito, se alguém te fechar, é capaz de você dizer obrigado. Eu estava pensando aqui que eu sou o melhor motorista do mundo, mas você me fechou e eu preciso ser mais atento. Muda o jeito de pensar, né? Não é como, eu falo do diácono, vai para não falar besteira, como um diácono tenso que vai trabalhar 9 horas por dia, depois no sábado vai ajudar o padre na missa, não sei o quê, e sai para o trânsito e toma uma fechada e já põe o dedo para fora e xinga o cara. Né? Qual que é a espiritualidade desse diácono? Nenhuma, nada, não serve para nada. Tudo que ele faz, tudo que ele estudou, vai por terra. E aí ele inconscientemente fala assim, pô, eu não estou conseguindo ser quem eu sou. Ele perde porque os níveis neurológicos estão completamente desalinhados. Né? O que a linguística faz é ajudar nesse alinhamento. Como? Com dinâmicas, com treinamento, com conversa, com método socrático, perguntando, viu, qual é o seu maior problema hoje? Aí o cara fala assim, meu maior problema hoje é a minha mulher. Né? Por qual motivo o seu maior problema é a sua mulher? Porque eu acho que ela não gosta de mim. Mas então o problema não é a sua mulher, é você que acha que não gosta de você. Ela não gosta de você. Por que você acha? Por qual razão ela teria para não gostar de você? Ficando muito nervoso. Pronto, o cara está se conhecendo, entendeu? O método socrático ajuda, né? Mas, para dizer assim, coisas que a pessoa pode buscar sozinha. Claro que hoje existem muitos treinamentos, desde uma época, vamos dizer assim, isso se situou no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, mas os caras que estudaram isso lá atrás, o Diltz e outras pessoas, estavam procurando a cura para o ser humano, a cura do equilíbrio, né? Que eu acho que toda ciência procura isso, né? A perfeição para o ser humano. Como é que o ser humano pode ser melhor, né? Neurolinguística pode ajudar muito nisso. Enfim, não sei se responder essa Pedro, pergunta. nos atendimentos que você faz de treinamento, né, de desenvolvimento humano, é, qual que é a principal dificuldade que você encontra nas pessoas para elas conseguirem mudar os seus padrões? Não existe uma regra. Cada pessoa é de um Vamos lá. jeito. Vamos lá. Eu tive uma formação só para situar melhor as pessoas que estão. Eu tive uma formação. Primeiro, eu me encontrei num momento da minha vida que estava meio, já era diácono e estava enfrentando coisas como uma crise no trabalho, uma crise violenta no trabalho, com meus amigos que estavam adoecendo no trabalho por causa da tensão que a gente vivia. Isso me desequilibrou. Uma crise, no mesmo momento, da família, porque meu sogro chegou num momento tão grave de estresse que ele se suicidou. Né? E foi nesse momento que eu conheci, que eu tive uma experiência com um treinamento de neurolinguística no Instituto Você, de São José dos Campos. Né? Tem um dos maiores treinadores do Brasil, que é o Bento Augusto, e conheci outros treinadores muito capacitados lá. E nesse instituto, depois, eu fui me aperfeiçoando. Eu fiz esse treinamento, o primeiro treinamento que chama Você, o segundo treinamento que chama Diamond, que é um treinamento de superação, o terceiro treinamento que chama Practitioner, que é de estudos mesmo de neurolinguística, um outro que é avançado, que é o Master Practitioner, né? Que é um treinamento maior, de mais tempo, de quase 9 dias, 9, 10 dias, não lembro exatamente, para poder atender as pessoas. Né? Ou para poder trabalhar comigo mesmo de um jeito melhor, de um jeito mais tranquilo. E me fez muito bem. Me fez entender coisas que nem me passavam na cabeça. Por exemplo, eu fui ser jornalista porque gostava de escrever. E me aposentei como jornalista. Né? E entendi aos 60 anos que quem gosta de escrever não é para ser jornalista, é para ser escritor. É uma coisa que. Mas a neurolinguística me fez entender que eu fiz o melhor que eu pude como jornalista. Então, fui jornalista, eu trabalhei 35 anos como jornalista nos jornais da minha cidade, nas rádios da minha cidade.
no Tarde, no Estadão, no Diário do Povo, no Correio Popular, né? E sempre fui feliz com esse trabalho. Sempre fui feliz porque eu trabalhei escrevendo, usando o meu dom, né? Aquilo que eu gostava de fazer. E aí, aos 60 anos, eu me propus a escrever 5 livros até os 65. Já estou com 67, escrevi 2. Um estou lançando agora, que é o Jardins de Sofia. E o primeiro romance que eu escrevi como escritor foi Freguês, né? Que conta a história dos moradores de rua. É um romance meio de memórias das minhas vivências com essas pessoas, né? Eu trabalhei e estive por mais de 18 anos. Eu nem lembro da pergunta, estou falando aqui para dizer como eu conheci a neurolinguística, né? E como mudou. E aí eu me habilitei como treinador na Sociedade Latino-Americana de coaching, né? Fiz um curso grande lá também e aí me habilitei para fazer os atendimentos. E as pessoas têm que entender assim, o que eu faço quando eu vou te atender ou quando tem alguém é um treinamento. Não é uma consulta, eu não sou psicólogo. Não é uma terapia, eu não sou habilitado a fazer terapia. Agora eu gosto muito de ler sobre psicologia, sobre psiquiatria. Mas eu não sou habilitado para fazer isso. Eu sou dado a treinar as pessoas, né, quando elas querem mudar um comportamento que elas julgam adequado. Eu fumo demais, eu não quero mais fumar, eu sou compulsivo, Tá, você quer parar? Então, assim, eu posso te ajudar, mas assim, eu não vou te ajudar como psicólogo, porque eu não sou psicólogo. Até, às vezes, quando eu converso com a pessoa, faço anamnese com a pessoa, entrevisto a pessoa para inicialmente termina em 12 sessões, é muito rápido. Não isso, não deve passar disso, né? Conforme a entrevista que eu faço com a pessoa, eu digo assim, olha, isso não é caso para um treinamento. Você precisa procurar um médico, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar um psiquiatra, porque isso não é para um treinamento. Não vou conseguir resolver isso. Não estou habilitado para resolver o que você quer resolver, ou para te ajudar a resolver o que você quer resolver. Não resolvo nada, quem resolve é a pessoa, né? Eu sou o treinador, ele é um facilitador, ele vai botar o cara para treinar, né? Então é assim que eu faço. E aí tem o método, tem a sequência de atendimento, né? Essa aqui é a Helena, esse aqui é o Roger, meu amigo, que está me entrevistando, e você período na entrevista. Que linda. É isso. Pedro, qual Na tem sido verdade, a, a, qual tem sido o resultado desses treinamentos que você faz? As pessoas conseguem superar os desafios que elas encontram? Tem sido proveitoso? E como você está fazendo essas consultas durante a pandemia, né? eu não gosto de chamar de consulta, são treinamentos, são sessões de treino. É como se você fosse para a academia treinar boxe, né? 12 vezes. Eu, na verdade, na pandemia, eu atendi as pessoas que me procuraram, eu atendi, e tem uma procura até razoável, graças a Deus, eu atendi, eu precisei me reinventar, porque é muito melhor o atendimento pessoal, né? Você estar junto com a pessoa, você conversar junto, você, às vezes, colocar algumas coisas pessoalmente. Mas a gente tem que aproveitar o que tem de ferramenta. E eu me reinventei e atendi online, atendi pela internet, né? E Pedro, E qual, qual os resultados que eu julgo que as pessoas alcançaram
foi o resultado, porque eu sempre peço feedback, que elas buscavam, né? Então, uma pessoa me diz assim, cara, eu sei que você cuida disso, você faz treinamento de desenvolvimento humano, eu estou vendo um desequilíbrio emocional muito grande, eu estou nervoso demais, eu sei lá, chutando aqui alguma coisa, né? E eu preciso de ajuda. Mas você quer se ajudar? Porque a primeira coisa é se você efetivamente quer ser equilibrado. Eu quero. Então tá, então dá para a gente trabalhar. Porque se a pessoa não quiser, né? Ah, eu acho impossível. Você acha impossível? Então você precisa procurar um cara mais, melhor que eu, porque eu acho que não é impossível, né? Enfim, pessoas que buscaram um equilíbrio emocional que retomar o equilíbrio, porque às vezes a pessoa está desgastada pelas tensões do dia a dia e ela não é capaz de ver isso, né? Na neurolinguística, a gente costuma dizer que das coisas que acontecem com a gente, 10% são coisas irreversíveis. Um pneu que fura, sei lá, um tombo que você leva, né? Isso é reversível. E 90% das coisas das coisas são reações àquilo que acontece. Você muitas vezes acha que aquilo, que uma coisa gravíssima está acontecendo com você e você não percebe que, na verdade, é uma reação que você está tendo a alguma coisa que já aconteceu. Né? Então, você levou um tombo e aí você fica ruminando e mastigando o ódio de ter caído o resto da vida, pro resto da vida. Né? E o tombo já foi, o tombo ficou lá para trás. Né? A neurolinguística põe você no presente. Né? Na verdade os treinamentos servem para fazer com que as pessoas saiam da ansiedade, que é ficar olhando, às vezes, para o futuro desmedidamente e achar que não tem solução lá no futuro, não sei o quê. Ou ficar olhando para trás e dizer, eu podia ter feito isso melhor, não fiz, eu fui mal, eu errei, e fica deprimido por causa do passado. Então, assim, eu acho que a grande missão de um treinamento é colocar pessoas no presente. Dizer assim, não, vem cá, ó, você está aqui, aquele negócio está lá na frente, não aconteceu ainda, calma, aquilo já ficou para trás, não muda, né? Comece a escrever o seu livro, como diz o vulgo, né? Comece a escrever o livro a partir dessa página aqui, velho. Vamos para frente, né? E põe a pessoa no presente. E dá certo, dá certo. Tem muitas técnicas, tem muitas ferramentas, tem muitas dinâmicas, mas a pessoa precisa querer se conhecer, né? Precisa querer se conhecer. Não sei. Não sei se te responde. Respondeu, Pedro. Se não responder, você me... Aproveitando que você falou sobre o livro, né? Começar a escrever o livro a partir de agora, como foi o livro Os Jardins de Sofia? Como você pode dar uma apresentação dele? Você está escutando a gritaria, Roger, aqui? Queria estar aí fazendo Eita. bagunça com eles. Ó, dá uma olhadinha, só vou mostrar para você como é que estão os dois. Eles estão desenhando e estão dando vida porque eles desenham lá. Ah, que ótimo, Né? que fantástico. Eles ficam desenhando e criando a história, o enredo da história. Um tem 3 anos, outro 5. O livro, Os Jardins de Sofia, eu tenho uma prova aqui, não tenho livro físico, né? Isso aqui é a capa do Jardins de Sofia, não sei se você enxerga aí. Enxergo, que lindo. O Jardim de Sofia, na verdade, surgiu de uma experiência que eu estava fazendo com um amigo meu, o cara que é o meu coach, né? O Marcos Stefano, eu estava fazendo um segundo atendimento com ele. Eu fiz um primeiro atendimento, o meu primeiro atendimento com ele foi sensacional. Eu tinha histórias que eu escrevi, crônicas que eu escrevi, acumuladas por mais de 20 anos, né? E eu estava com essa ideia de escrever um livro, um romance. E eu tinha uma porção de crônicas sobre minha experiência com os moradores de rua. Você me permita citar para falar do Jardim de Sofia depois.
E aí eu fui fazer um treinamento com ele, fui fazer um coaching com ele, né? Porque eu estava me aprofundando no mundo da neurolinguística. E não tem nada melhor do que você ser atendido para você entender melhor como que funciona. E eu cheguei para ele na primeira sessão com ele e falei assim, então, eu vim aqui porque eu tenho um monte de textos acumulados, tal, eu já tentei puxar o fio da meada para fazer uma história com esse texto, mas não sai nada. Enfim, eu quero fazer um livro. Falei para ele. E ele simplesmente falou assim, você quer fazer um livro? Falei, quero. Falei, minha vizinha também quer. Só isso? Né? Falei assim, como assim, sua vizinha quer? Eu sou jornalista faz 35 anos, pô, eu vivo de escrever. Não, mas fazer um livro qualquer um faz. Né? Quem quiser fazer um livro, faz, escreve qualquer coisa, daí publica o livro. Você quer fazer um livro mesmo? É isso que você quer? Eu falei, não. Eu quero ter a experiência de ser escritor. Eu falei, então tá bom. Então vamos fazer assim, ó. E aí começamos o treinamento lá, né? E no primeiro dia disse assim, na 12ª sessão você vai me entregar o seu livro pronto. Eu olhei para a cara e falei assim, pá, como assim? Faz 20 anos que eu estou tentando, não falo. Como é que eu vou fazer em 12 semanas isso, né? Na segunda sessão, conversamos mais um pouco, fizemos uma dinâmica lá, pau. E eu saí de lá pensando, mastigando, ruminando. Em 8 horas, eu consegui organizar tudo que eu tinha, a minha mente conseguiu organizar tudo que eu tinha, e saiu a história do livro que eu chamei, numa primeira etapa, de Os Invisíveis da Praça. Né? E aí eu fui fazendo o livro e continuei as sessões, e ele perguntando como é que está o livro, está saindo? Está indo, tá, não sei o quê. Tá. Falei, porque você vai me entregar esse livro na 12ª sessão. E aí eu encadernei e tal, e na 12ª sessão ele me liga e diz assim, viu, hoje nós não vamos fazer no escritório, não. Eu vou passar e vou pegar você e nós vamos fazer a sessão num outro lugar. Você terminou o livro? Você vai me entregar o livro? Vou, então nós vamos fazer a sessão no outro lugar. E aí ele passou, me pegou com o carro dele e me levou para tomar um café na livraria Saraiva e eu entreguei o livro para ele na Saraiva. Nossa, que legal! Que Foi muito fantástico, né? E ele fez uma sessão comigo lá, tomando um café, conversando. Ele leu por alto o que eu escrevi. Isso aqui tem força de livro, é um bonsai. Falou assim mesmo para mim. Você sabe o que é um bonsai? É uma árvore cuidada que fica pequenininha, mas ela é muito bem cuidada. Seu livro está um bonsai. Achei bonita a definição, achei interessante. Ele não é escritor. Ele era o meu coach era o meu barbeiro. Para você ter uma ideia. Olha que legal! Sim, senhor. Mas é uma pessoa cultíssima, ele é músico, ele é fabuloso, né? Até eu vou falar para ele assistir a entrevista, quando você botar no ar, você me avisa. O Marcos Stephanie. E, cara, e aí eu fiquei com aquilo, terminamos as 2 sessões, fiquei muito satisfeito porque saiu o livro, e aí ele disse assim para mim, agora, meu filho, você e o livro, vá para frente. Né? Hã? Claro, eu e o livro. O que você vai fazer com o livro? Tem que publicar, tem que ir atrás de editora, tem que ver como é que funciona. Mas eu não estava satisfeito. Aí eu comecei a fazer cursos de escrita criativa na Biblioteca Mário de Andrade. Enfim, fiz uns 6 ou 7. Né? E num desses cursos eu encontrei com uma escritora, que é a professora Nanete Neves, que foi a primeira jornalista do Brasil a entrevistar o Carlos Drummond de Andrade, num trote, quando ela era foca. Ela entrou na Folha para trabalhar como foca, e os caras, ela era muito culta, intelectual, inteligente, né? Na década de 70, e os chefes dela
prepararam um trote para ela, né? Então, assim, você vai para o Rio de Janeiro entrevistar o Drummond. Nunca ninguém tinha conseguido entrevistar o Drummond até então. Olha. E os caras mandaram ela para entrevistar o Drummond para ela ralar mesmo, né? E ela foi, e ela insistiu, e ela brigou, e ela entrevistou o Drummond. Foi a primeira jornalista brasileira a entrevistar o Drummond. E virou um livro dela muito bonito, A Foca e o Poeta. Olha que lindo. E aí, eu fiz um curso com ela, foi legal pra caramba o curso, foi rápido. Fiz o curso, inclusive, acho que a Luciana Xavier, nossa amiga, estava nesse curso também. Fiz 2 cursos com ela. E no segundo, eu falei do meu livro para ela. Ela falou assim: manda para eu dar uma olhada, mas eu tenho muita coisa para fazer. Ela trabalha para uma porção de editoras. Eu estava escrevendo o livro dela, estava cuidando de uma biografia do Che Guevara na época. Ela tem trabalhos como ghostwriter que você nem imagina, né? Tem um mercado imenso de ghostwriter, não sei se você sabe disso. Uhum. Né? Ela falou assim: manda para mim, eu vou dar uma olhada, mas tenha paciência que eu não tenho tempo. Cara, em 2 dias ela me devolveu e falou assim: Pedro, esse texto desse livro tem força literária, tem potencial comercial, cara, mas não tem tamanho de livro, está muito pequeno. Bonsai. Olha que Nossa. coisa mais maluca, né? Uma especialista falou a mesma coisa que o meu coach, que não sabia nada, não é especialista em literatura. Você não tem tamanho de livro, tem tamanho de um conto. Talvez você precisa, se você quiser que isso se transforme em livro, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, porque tem 11.000 palavras aqui. Pode ser um livro de 11.000 palavras, mas não tem tamanho de livro. Precisa encorpar, precisa, com a mesma linguagem, encontrar uma voz melhor. Cara, e eu trabalhei e puxei para 30.000 palavras e virou meu primeiro livro, Freguês, né? Que foi publicado pela editora Chiado. Então, essa é a primeira história. E É depois eu conheci um outro maravilhoso. treinamento com o Marcos. Livro lindo, maravilhoso. Tem histórias fantásticas e verdadeiras lá, né? Foi escrito com o coração mesmo. E eu comecei um segundo treinamento depois de uns 2 anos. Eu quis reforçar algumas coisas, porque eu estava começando a atender, tinha feito o Master Practitioner. Quando eu fiz o Master Practitioner, o Léo, do Vitor e Léo, fez comigo. Nós estamos juntos, porque ele estava começando a trabalhar com inteligência emocional. Estava Olha deixando a dupla para que trabalhar com inteligência emocional. Uhum. E, na verdade, para você saber, eu não paguei esse curso de 9 dias. Eu troquei por um livro. Mas eu não vou falar que livro, porque eu não posso falar, por uma questão contratual. É um livro que não é meu, né? Uhum. Enfim, é um livro que eu escrevi como ghost, como um fantasma. E eu estava pensando nessas coisas, falei, vou fazer um treinamento com o Marcão. Vou lá procurar o Marcão, ver se ele me atende. Ele me atendeu, foi muito legal. E, cara, no meio do atendimento, comecei a escrever um conto que estava pela metade, e eu lembrei de um outro conto que eu tinha sobre uma caneta que falava, não sei o que. Eu falei, puta, eu tenho o fim da história, eu tenho o começo da história. Como é que eu vou desenvolver a história? Eu vou fazer uma metáfora sobre os 7 níveis neurológicos. Na verdade, uma metáfora da jornada da vida, uma pessoa caminhando pela vida, né? Mas eu quero que ela caminhe pela vida e passe pelos 7 níveis neurológicos. Como ela vai fazer isso, eu não sei ainda. E aí saiu a história do Jardim de Sofia, né? E aí eu não vou dar spoiler, né? Não vou dar spoiler, mas eu posso dizer algumas coisas, por exemplo, eu posso ler aqui para você o prefácio do livro. Vou falar da apresentação primeiro. Quem fez a apresentação foi a Arlete Menegatti, que é uma amiga minha, que é especialista em medicina do ambiente e é consteladora, né? E ela fez a apresentação e escreveu assim:
entre outras coisas que ela escreveu, ele diz assim: assim como na grande jornada da vida encontramos desafios camuflados de inimigos, que como mestres vêm nos treinar e ampliar a nossa força, assim como na grande jornada da vida, no livro Jardins de Sofia, encontramos desafios camuflados de inimigos que, como mestres, vêm nos treinar e ampliar a nossa força e a nossa visão sobre nós mesmos. Né? Isso é uma das coisas que a Arlete me premiou. Acho que é um prêmio ter um texto desse aqui dela, né? Que é uma especialista em constelação, que é uma outra visão também sistêmica da vida, que faz a gente olhar para a nossa ancestralidade, respeitar a nossa ancestralidade. Também fiz um treinamento, preciso fazer mais 4 ou 5 para me especializar em constelação, mas é fantástico, né? E o prefácio é do Milton Leite. Milton Leite, que é jornalista esportivo, que é cronista locutor da Globo, mas que é meu amigo, que trabalhamos juntos aqui em Jundiaí, trabalhamos juntos, acredite se quiser, na economia do Estadão. O Milton Leite trabalhava na economia do Estadão, Olha só. né? Antes de ir para a Jovem Pan. Antes de ir para a Jovem Pan, a gente chegou a viajar algumas vezes juntos, porque ele morava em Jundiaí, né? Sou muito amigo de uma das filhas dele, conheço todas as filhas, mas da Thalita Leite. Enfim, o Milton, ele escreve assim no prefácio, num pedaço do prefácio, né? Ele discorre um pouquinho sobre a nossa amizade, sobre o que conhecemos juntos, mas ele diz assim: quando você percorrer as próximas páginas num ritmo de quase não poder respirar, ficará em dúvida sobre o tempo e o espaço. Foram poucos minutos entre o fato gerador da experiência ou passaram-se dias? Que lugar é aquele? Que lugar é aquele? Pedro Fávaro Júnior trata os episódios como uma peregrinação, passagem por estágios necessários para se entender a situação. Enfim, Que lindo! ele escreve isso e diz assim, é uma vertiginosa caminhada por diversos e fantásticos ambientes. É mais uma viagem por lembranças, por emoções, por sentimentos. E é isso mesmo. Ele foi meu primeiro leitor e eu acho que ele captou exatamente o que o livro quer ser. É um convite para o leitor viajar com a Sofia, como se ele mesmo fosse a Sofia, né? Pelos níveis neurológicos dele, pelos níveis de comportamento dele, pelos níveis de capacidade dele, pelos ambientes que ele frequenta, né? Pelos níveis das crenças e dos valores que ele tem, pela identidade, pelo nível da identidade dele, né? Pelo nível dos amores dele, principalmente da família, né? Da ancestralidade e pelo nível da espiritualidade, qualquer que seja, porque o livro, vamos dizer assim, a apoteose, o clímax do livro está muito ligado ao nível espiritual. Sem ser pregação, não é pregação, nada disso, né? Nossa, estou muito... Mas é o segundo livro, sou muito orgulhoso dele. E assim, começou com 2 retalhos. Um retalho de um conto que eu tinha começado, contando a história de uma escritora que sofre um acidente, mas eu não sabia muito como fazer com esse conto, que era um conto até comprido. E eu tinha outro conto falando de uma caneta que tinha voz. Olha que legal. Né? E falei, puta, eu vou juntar essas 2 coisas aqui e na verdade, o livro tinha outros nomes, os 7 Jardins Misteriosos, não sei o quê, e no fim acabou virando os Jardins de Sofia. Né? Está Nossa, publicado pela editora Dialética, estou conversando com a editora sobre algumas pendências do contrato, mas já tá à venda no site da editora Dialética, por R$ 29,90. oh, que legal. Vou comprar. Vou comprar. Comprar não. Vamos nos encontrar, eu levo o livro para você. Eu ainda não tenho o livro físico, estou curiosíssimo para ver. Ah, Né? que delícia. Nesse meio tempo ainda, é verdade que eu não escrevi meus 5 livros, mas nesse meio tempo eu fiz um prefácio para um livro de um amigo meu, um e-book, se não me engano, né?
É Como é que verdade. chama o livro, É, Rogério? foi o meu. Verdade. O meu Operação Riga. Isso aí, Operação Riga. E eu ajudei um amigo meu também, que por coincidência, cara, o mundo é muito pequeno. Esse meu amigo desde 72, 71, nós fizemos um colégio juntos. Ele veio para Jundiaí de Bauru, nós nos encontramos no noturno do Instituto de Educação, e a gente sentava para conversar sobre escrever, sobre não sei o quê, sobre muitas coisas. Eu fazia ciências exatas, eu queria ser engenheiro eletrônico. Depois eu virei para o jornalismo, por causa da experiência que nós tivemos na escola, no tempo da ditadura. Eu e ele, nós fizemos uma coisa, nós acabamos ganhando a eleição para o Centro Cívico, né? E para criar celeuma, para dizer pouco, nós criamos lá um centro cívico que chama Centro Cívico Noel Rosa. Porque o Centro Cívico era Marechal Deodoro, era Centro Cívico Garrastazu Médici, nós criamos o Centro Cívico Noel Rosa, metemos festival de teatro na escola, metemos festival de música na escola, né? E por conta disso que aconteceu na escola, nós conseguimos, chamava Instituto Experimental, conversar com o diretor do noturno, o professor Haroldo Sete, era um dentista, assim, olha, é muito ruim uma escola como o Instituto ter só ciências exatas e ciências biológicas, né? Porque existe o CCEA também, ciências humanas. Vamos criar um curso de ciências humanas aqui. Olha que E legal. ele comprou a nossa ideia. Ele comprou a nossa ideia. Nós conseguimos abrir o curso de ciências humanas para o terceiro colegial. Porque do segundo colegial você tinha que escolher se você fazia o terceiro de exatas ou de humanas, ou de exatas ou de biológicas. Nós abrimos mais uma opção. Olha que E maravilha. muita gente que estava no segundo colegial com notas ruins de matemática, física e química foi para ciências humanas. E eu tentei ir, mas teve uma professora que impediu no conselho de professor que eu fosse, porque as minhas notas de física, matemática e química eram boas. E Poxa, eu não pude ir. Eu fiquei nas exatas. Porque, na verdade, eu entrei nas exatas porque eu tinha foco em fazer engenharia eletrônica na Unicamp, eu queria fazer. Mas no meio do caminho eu resolvi fazer ciências humanas e usar o que eu tinha de talento natural, que era escrever, que eu achava que tinha. Pode ser que alguém ache que eu não tenho ainda. Mas eu vivi de escrever 40 anos. Vivi de escrever, fui muito feliz. Conheci gente fantástica, conheci gente como Moisés Rabinovic, que trabalhei com eles. Você conheceu também. Conheci Sandro Vai, Eloy Gert, eu conheci correspondentes do Estadão no exterior, conheci, falei com o Rocco Morabito por telefone, a gente cheguei a cuidar das correspondências estrangeiras, né? Como é que chamava o cara que era da Jovem Pan na França? é. Enfim, eu conheci muita gente interessante, tive um choque quando eu comecei a trabalhar, porque a minha primeira experiência no Jornal da Tarde foi como freelancer temporário, e me botaram na geral lá para trabalhar na vaga que tinha, e me botaram assim, olha, são coincidências, né? Você vai fazer o copy desk das crônicas do Drummond. Eu falei, mas como assim? Eu não vou pôr a mão nisso. Pô. Não, você tem que copy desk, tem que corrigir. Mas não tinha o que corrigir, entendeu? Entendi. Não tinha que corrigir. E a minha conversa com esse meu amigo, com o Tadeu, era assim, a nossa relação era sobre isso, sobre humanidades mesmo, né? E ele chegou a escrever uma carta para o Drummond, né? E o Drummond respondeu. Que O Drummond maravilha. respondeu. O Drummond respondeu no dia 10 de julho de 1974 para ele, e assim, escreveu assim: Lázaro Tadeu, entre aspas, não peço que responda, mas eu respondo sim, porque sua carta me tocou e me fez refletir nessa misteriosa comunicação que se estabelece entre desconhecidos por meio da palavra escrita, a palavra solta ao vento, que ninguém recolhe.
Obrigado, Lázaro, por tudo de espontâneo, de generoso e de humano. Em suma, que pôs em sua carta e que encontrou eco nesse velho rabiscador de palavras. O abraço cordial e os bons votos de Carlos Drummond de Andrade, né? Tá aqui, ó, o bilhete dele. Esse bilhete ficou na gaveta do Tadeu anos e anos, e o Tadeu escreve poesia. Que maravilha! Em 2000, o Tadeu me procura na agência e fala assim: eu vou criar um blog. Eu nem sabia direito o que era blog, né? Vou criar um blog que vai chamar Tintas Tardias, vou pôr meus poemas lá. Legal, tá bom. E ele foi enchendo de texto lá, mas nunca fez nada. E eu dizendo: Tadeu, faz um livro, você tem o dom de escrever. Tá aqui, ó. Eu fiz o prefácio desse livro também. Olha que lindo! Tintas Tardias. Tá aqui, né? E com o bilhete do Drummond que ele tirou da gaveta, pôs num quadrinho na parede da casa dele. Eu falei: Gil, você vai deixar no... Isso aqui tem que ganhar vida, cara. E tá aqui um livro de poesia, o Roger. Olha, Um livro de poesia. que maravilha! Tem poesias lindíssimas aqui, né? É... O silêncio da palavra. Se cansa falar no silêncio, não é silêncio. Que no pensamento há o discurso e assim não há o silêncio. Que em mim ouço o som de minha voz, da tua, do outro, no embate frenético e emudecido de vozes. E nesse silêncio aparente, meu inconsciente e meu consciente são repletos de discursos dos outros. Olha, Tem coisas muito bonitas aqui, muito interessantes. mas é isso aí, Pedro. Enfim, a neurolinguística me ajudou muito a ser a cuidar mais daquilo que eu tenho comigo, né? Do meu escritor, do meu diácono, né? Tenho uma experiência muito, posso contar, sem falar o nome, como diácono, estou atendendo uma moça que vai casar. E o diácono ele faz entrevista dos casamentos, né? Na paróquia dele. Entrevista para saber se estão casando de boa fé, se não estão casando obrigados, se não tem o pai com a garrucha atrás do noivo, enfim, essas coisas, né? E aí eu pergunto para a moça, digo assim: e você está disposta a ter filhos nesse seu casamento? E ela fala assim: não, não, foi só você falar de ter filho, eu estou sentindo cheiro de éter, pelo amor de Deus. Você começa a falar de filho, eu já começo a sentir cheiro de éter, cheiro de hospital. Mas você tem 22 anos, 23 anos, você passou por algum trauma, alguma coisa assim? Esteve no hospital, acidente? Não. É que você falou de ter filho, já me veio o cheiro de éter. Aí eu disse assim para ela: fulana, você me dá licença de fazer uma coisa com você? Eu não vou te tocar, não vou pôr a mão em você, não vou pedir para você fechar os olhos, né? E a primeira imagem que vier ligada a esse cheiro de éter que você sente, você me fala o que é, né? Ela fechou os olhos, relaxou um pouquinho. Falei: e a hora que vier a imagem, você me fala. Ela fez assim, ai meu Deus do céu, é minha mãe, minha mãe está desmaiando, minha mãe está desmaiando. E onde você está? Estou sentado na cadeira do dentista. Falei: pode abrir os olhos. Ela não estava hipnotizada, nada. Ela lembrou que quando ela era criança, ela foi ao dentista, mas ela levou ela no dentista, o dentista estava trabalhando na boca dela por um motivo, né? Sei lá. E a mãe dela vendo aquilo, ela desmaiou. E no consultório tem o cheiro de dentista, lá para trás tinha cheiro de medicamento, de éter, né? E aí ela acabou mudando a ideia, o medo dela de ter filhos por causa do cheiro de éter, cheiro de hospital, né? Que vinha numa experiência ruim que ela teve de ver a mãe desmaiando. Não era por causa do cheiro de éter, de ver a mãe desmaiando no consultório do dentista. Olha que E que era incrível. uma memória que estava lá largada, né? E eu não fiz nada, ela fez tudo sozinha. Eu só assustei porque, assim, você está disposta a acolher os filhos que Deus enviar no semana. Não me fala de filho, pelo amor de Deus. Começa a sentir cheiro de hospital, cheiro de éter, pelo amor de Deus, não me fala de filho. Assim, mas como assim, né? Uhum. É muito interpretativo. Eu tenho que conversar com a pessoa, porque às vezes se a pessoa tiver
o fechamento para ter filhos, ainda que ela receba o sacramento do matrimônio, agora estou falando em religião, né, em teologia, o sacramento não será válido tecnicamente porque ela está fechada Olha para só. a vida, entendeu? Então, o diácono faz essa pergunta, o padre faz essa pergunta na entrevista, quando dizer, pergunta para o noivo também, ó, você está aberto, está disposto a receber os filhos que Deus enviar para sua vida? Não está disposto a engravidar, a fazer cesárea, não, a receber os filhos que Deus enviar, porque às vezes vem um filho adotivo, né? Tá aberto a viver, enfim, né? Não, pelo amor de Deus, porque já sinto cheiro de hétero. E aí, falei assim, agora eu vou para a neurolinguística, desculpa aí, Deus, eu vou trabalhar um pouquinho aqui, né? Mas legal. E tem me ajudado, e tem me ajudado muito, tem me ajudado muito. Enfim, é isso. Pedro, quero te agradecer muito, te agradeço muito pela entrevista, muito obrigado, você é uma pessoa inspiradora, te agradeço por tudo de bom que você fez para a minha vida. Muito Imagina, agora, você é meu amigo, meu irmão, a gente trabalhou junto, a gente caminhou junto, assim, você também me inspira, né? E acho que a vida deve ser um pouco isso, um inspirando o outro. Eu tenho ouvido os seus sons lá, nossa, eu tenho me emocionado, cara. Obrigado. Um abraço, Pedro. Abração. Fica com Deus. Sopros de Prosa, podcast do músico e jornalista Roger Marza.